Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. O clube de membros já está ativo, então, quem quiser dar uma força para o canal, assine. Toda ajuda é bem-vinda na luta contra os Xenos, os hereges e os traidores. Nos ajude a manter o canal funcionando. A primeira Cruzada Negra foi o primeiro dos grandes ataques liderados por Ezekiel Abaddon, ou simplesmente Abaddon, que logo seria conhecido como Abaddon o Despoliador. Partindo do Olho do Terror para o espaço imperial. Foi a primeira grande incursão das forças do caos no espaço imperial, desde a derrota das legiões traidoras de Horus. No Cerco da Terra, quase 8 séculos padrão antes. E as campanhas do Grande Expurgo feitas por Guilliman que as levaram ao Olho do Terror. Seu propósito era demonstrar tanto ao Imperium da Humanidade quanto aos próprios deuses do caos que Abaddon era o sucessor legítimo e digno de Horus. Por suas ações, Abaddon conquistou o favor dos poderes da ruína e uma nova e poderosa arma demoníaca, a Draknien, que aliás temos vídeos aqui no canal. Deixarei um card para o vídeo. Essas ações consolidaram sua posição como novo campeão mortal do caos indiviso. No ano de 781, no 31º milênio, Abaddon, o Despoliador, senhor do caos e da Legião Negra e mestre da guerra escolhido pelo caos, fez sua primeira tentativa de lançar uma nova ofensiva contra o Imperium da Humanidade, após a heresia de Horus. Ele iniciou a campanha que ficaria conhecida como a Primeira Cruzada Negra, que começou com o conflito lembrado como a Primeira Batalha de Cádia. A Primeira Cruzada Negra também marcou o início da tentativa de 10.000 anos dos marines espaciais do caos de derrubar o Império, que eles chamaram de A Longa Guerra. Após a derrota de Horus durante a heresia de Horus, Abaddon firmou diversos pactos de sangue com os deuses sombrios. Na sequência dessa incursão mortal, os poderes da ruína concederam a Abaddon os meios para aumentar ainda mais seu já formidável poder. Após a vitória na primeira batalha de Cádia, as forças do caos, sob o comando de Abaddon, mergulharam os mundos do Segmentum Obscurus em um terrível e sangrento conflito. Esse conflito devastou centenas de mundos por várias décadas solares. Ao final desse período, no mundo de Ur-Alan, no Olho do Terror, Abaddon recuperou a espada demoníaca Draknien, após lutar em um labirinto assombrado até chegar à grande câmara interna onde a lâmina havia permanecido em êxtase por milênios. A espada oivante continha a essência aprisionada de uma antiga e perigosa entidade do Warp, que fora derrotada pelo próprio Imperador durante a heresia de Horus, e possuía o poder de despedaçar a realidade onde quer que a arma atingisse. Após a recuperação da espada maléfica, o poder de Abaddon cresceu a proporções desumanas, muito semelhante ao de seu predecessor Horus, e ele foi reconhecido pelos deuses do caos como o verdadeiro sucessor de Horus Lupercal entre as legiões traidoras, o novo mestre da guerra do caos indiviso, o traidor supremo. Após os terríveis eventos da heresia de Horus, durante o clímax do Cerco da Terra, e a morte do mestre da guerra Horus a bordo de sua nave capitânia, o Espírito Vingativo, ou Vengeful Spirit se preferirem, o primeiro capitão Ezekiel Abaddon e os filhos de Horus sobreviventes romperam a órbita e lutaram para escapar da batalha orbital e fugir para o vazio. Seguiu-se um período de represálias e retribuições imperiais, conhecido como o Grande Expurgo. Em inglês é Scouring, que significa limpar ou purgar. Não sei como a comunidade no Brasil chama. Eu vou deixar como expurgo.
Me digam nos comentários como vocês conhecem. Esse expurgo durou muitas décadas solares. Incontáveis mundos foram dizimados pelos legalistas por se aliarem a Horus. E seus cadáveres foram deixados como um aviso para os demais. As legiões traidoras que permaneceram no Império foram impiedosamente caçadas e perseguidas pelas estrelas pelos legalistas furiosos, e que não demonstraram nenhuma piedade. Abaddon e os filhos de Horus restantes refugiaram-se no olho do terror, preferindo mergulhar naquele turbilhão de loucura a enfrentar a extinção pelas mãos dos guerreiros vingativos do Imperador. Os filhos de Horus conseguiram alcançar o olho do terror, com os sobreviventes ensanguentados da purificação. Mas a outrora poderosa 16ª Legião foi reduzida a uma fração do seu poder original. Liderada por apenas alguns capitães remanescentes, a Legião lutava com a lealdade do seu primarca caído e com a fria realidade da sua derrota nas mãos do Imperador e os seus lacaios. Sem seu glorioso primarca, a 16ª Legião cambaleou e, em desespero, buscou a ajuda de cada um dos deuses do caos em sua busca por poder renovado, convidando a possessão demoníaca e as bênçãos cada vez mais custosas do Warp. Enquanto isso, a Legião sofria os ataques invejosos de seus antigos aliados. À medida que as legiões traidoras se voltavam umas contra as outras, os deuses sombrios subvertiam e manipulavam seus novos brinquedos, remodelando as legiões traidoras para seus próprios fins e para a guerra sem fim entre os deuses no grande jogo. Abaddon finalmente abandonou a legião. Devastado pela morte de Horus e farto da guerra, vagou sozinho pelo olho do terror. Enquanto isso, os filhos de Horus carregavam o corpo do seu primarca, preservado em êxtase ainda mais para dentro do olho do terror, ignorando as guerras que assolavam os mundos ao seu redor. No mundo demoníaco de Maelheon, um mundo cemitério de aço e ferrugem, os filhos de Horus ergueram uma fortaleza, construindo uma poderosa cidadela a partir dos destroços de naves em decomposição perdidas no Warp. A 16ª Legião sepultou o corpo de Horus em um grande túmulo, onde muitos se converteram ao culto de seu semideus caído. Com seu primarca morto e sua legião à beira da extinção, os filhos de Horus estagnaram. Alguns capitães suspeitavam que seria apenas uma questão de tempo, até que eles e seus irmãos de batalha fossem arrastados para as guerras entre as legiões traidoras. E por isso pressionaram os filhos de Horus para que repusessem suas perdas, aumentando os estoques de sementes genéticas da legião. Esses mesmos capitães sabiam que nenhuma fortaleza, por mais grandiosa que fosse, poderia deter um ataque determinado dos Space Marines legalistas, e convocaram mais guerreiros. Infelizmente, a maioria dos capitães sobreviventes estava convencida de que o Warp forneceria todo o poder de que precisavam, contanto que conseguissem dominar os métodos de fusão de demônios aos fuzileiros espaciais, tornando-os assim possuídos. Na sequência do Grande Expurgo, as guerras internas entre as outras legiões traidoras que se aliaram ao mestre da guerra Horus durante a Grande Heresia, conhecidas como as Guerras das Legiões ou Guerras dos Escravos, foram iniciadas pela Legião dos Filhos do Imperador. Os depravados hereges Astartes que agora serviam a Slaanesh, de corpo e alma. Eles buscavam capturar mais escravos mortais das outras legiões traidoras para servirem como seus brinquedos. O conflito logo se alastrou pelos mundos dentro do Olho do Terror. Contudo, os filhos de Horus ignoraram os eventos ao seu redor e continuaram a levar sua fortaleza cada vez mais alto e mais alto, venerando o cadáver do seu primarca. Os filhos de Horus haviam permanecido em grande parte separados desses conflitos. Contudo,
olhares invejosos agora se voltaram para eles. Forças traiçoeiras se uniram contra eles e conspiraram para roubar-lhes os restos mortais de Horus, a fim de alimentar ambições vis e egoístas ao usar o seu cadáver. O corpo do primarca Horus, com suas poderosas informações genéticas e segredos biológicos, era de fato um grande prêmio. Em um ataque repentino, os remanescentes dos depravados filhos do imperador, que haviam crescido enormemente em poder após consolidarem seus terríveis pactos com Slaanesh, facilmente abriram caminho através das defesas de Maelleon e invadiram as câmaras centrais da fortaleza dos filhos de Horus. Eles roubaram o corpo do primarca morto do coração do seu túmulo e o levaram embora. Alguns dizem que com o propósito de cloná-lo para criar um novo e ainda maior mestre da Guerra do Caos. Com sua fortaleza em ruínas e sua legião dizimada, os filhos de Horus estavam à beira de desaparecer para sempre da galáxia e se tornarem uma memória amaldiçoada, finalmente extintos. A 16ª Legião mergulhou em lutas internas, sucumbindo ao desespero e à fúria descontrolada. As divisões entre os capitães da Legião transformaram-se em derramamento de sangue e assassinatos, levando ao colapso total da Ordem. A salvação dos filhos de Horus veio quando um de seus maiores capitães, Ezequiel Abaddon, finalmente retornou de sua peregrinação sombria, a tempo de observar a batalha de longe. Foi naquele momento que ele viu com fria clareza que fora a falha de Horus que levara a legião até ali, onde se despedaçavam nas ruínas ensanguentadas de Maelleon. Por fim, enojado com a decadência da legião, ele percorreu as ruínas caçando seus companheiros capitães, aplacando sua fúria com seus gritos finais e os eliminando. No fim, apenas Abaddon restou dos líderes originais da legião, exigindo obediência dos seus irmãos. Alguns viram Abaddon como o legítimo sucessor de Horus e se prostravam aos seus pés de bom grado, enquanto outros reconheciam apenas sua força bruta e curvaram a cabeça diante do seu poder. Alguns poucos viraram as costas para Abaddon e foram mortos por seus irmãos ou conseguiram escapar para o Warp. Com sua legião subjugada, Abaddon voltou sua atenção para os clones de Horus. Ele ordenou a seus guerreiros que extinguissem todos os vestígios do seu antigo primarca e se libertassem de sua sombra. Ele então liderou pessoalmente um ataque contra os filhos do imperador, que destruiu o corpo do primarca Horus e todos os seus clones. E ao fazer isso, inaugurou uma nova era para a 16ª Legião. Os traidores mudaram de nome mais uma vez, desta vez em referência ao fato de que suas armaduras agora estavam adornadas de preto, em luto pela perda de Horus, chamando a si mesmo de Legião Negra. Por meio de suas ações, Abaddon revigorou a legião, revivendo a antiga noção de que ninguém poderia ficar em seu caminho e que um dia eles herdariam toda a galáxia. No ano de 781, no 31º milênio, 5 séculos padrão após sua retirada da Terra, na vergonhosa derrota durante a revolta de Horus, Abaddon retornou ao espaço imperial, à frente de uma horda de traidores e demônios. Foi o primeiro encontro do Imperium com a recém-fundada Legião Negra, e o retorno de um inimigo brutal e implacável que muitos acreditavam estar perdido no cemitério da história. Desde o Grande Expurgo, Abaddon permaneceu dentro do Olho do Terror, reconstruindo a Legião Negra como um reflexo vingativo de sua antiga glória. Finalmente, a Legião Negra e os outros traidores retornaram ao espaço real. O primeiro capítulo de uma longa guerra contra o Imperador, prestes a ser escrito com o sangue dos mundos imperiais. Através de alianças, ameaças e promessas,
Abaddon conseguiu reunir a maior força de legiões traidoras vistas desde a heresia de Horus, e pegou o Imperium de surpresa. Mundos próximos ao Olho do Terror mergulharam no caos e na destruição enquanto legiões traidoras desciam dos céus e demônios irrompiam na realidade. Apenas Cadia, com suas formidáveis defesas, permaneceu firme, e seus bravos regimentos lutando a partir dos portões e bastiões imponentes de sua cidade. Para conter a invasão, o Imperium foi forçado a desviar muitos dos recém-formados capítulos de fuzileiros espaciais da Segunda Fundação das zonas de guerra em todo o segmento obscuro para tentar parar essa cruzada. As legiões traidoras regozijaram-se com seu retorno do Olho do Terror, banhando-se no sangue de mundos inocentes e enchendo os porões de suas naves espaciais com novos escravos. Em uma dúzia de planetas, a Legião Negra provou ser digna de seu primarca caído e da proeza marcial dos antigos lobos lunares. Abaddon havia escolhido bem seus generais, e cada um competia pela glória enquanto a legião abria um rastro sangrento pelas estrelas. Zagetean, o Quebrado, liderava seu bando da Legião Negra em uma orgia de violência e excessos no mundo agrícola de Valésia. Inúmeros habitantes perderam suas vidas e passaram as últimas horas aterrorizantes ouvindo desesperadamente os sons da perseguição, com a carne sangrando devido a dezenas de cortes de espinhos e os pulmões cheios do aroma doce e enjoativo da rosa sangue, plantada no mundo de Valésia. Para não ficar para trás, Eralak e seu bando de Raptors trouxeram um pesadelo sangrento às cidades colmeia flutuantes de Melfia, matando milhões em seu ataque. O bando de Eralak fez dezenas de cidades caírem do céu enquanto ele destruía seus complexos sistemas de suspensão e liberava seus reatores de plasma sobre as fazendas e campos abaixo, criando forças gigantescas e flutuantes a partir das cidades ruínas restantes. O Senhor da Guerra enforcou milhões de cidadãos imperiais, seus cadáveres oscilantes condenados a vagar para sempre pelos céus de Melfia. Uma lembrança terrível do poder da Legião Negra. A maior conquista da Legião Negra não foram apenas suas vitórias brutais, mas também a unidade que conseguiu forjar entre os traidores e seus aliados demoníacos. Embora os fuzileiros espaciais traidores, os demônios e os hereges pudessem ter se voltado uns contra os outros após a resistência imperial ter sido esmagada, na presença da Legião Negra, eles demonstraram um respeito relutante. Abaddon manteve a insanidade e a natureza traidora de todos eles sob submissão. Essa era a Legião do Medo e da Dominação que Abaddon havia forjado, e seria um presságio sinistro do que estava por vir para o Império. À medida que o derramamento de sangue da Primeira Cruzada Negra atingia o seu ápice frenético, cidades ardiam e mundos eram despojados de seus habitantes para alimentar os desejos sombrios das legiões traidoras, deixando sua Legião Negra para continuar suas brutais represálias e ataque contra os mundos imperiais. Abaddon prosseguiu com seus próprios planos, utilizando as almas agonizantes libertadas no Warp por tanta morte e destruição. Ele fez um pacto demoníaco secreto. Em pagamento pelo banquete de desespero, dor e angústia que Abaddon havia criado com sua Cruzada Negra, os deuses sombrios lhe concederam o conhecimento da localização secreta da Torre do Silêncio, no mundo de Ur-Alan, encoberta pela sombra do Olho do Terror. Ur-Alan era sussurrada na tradição demoníaca como um lugar onde os próprios deuses trancavam seus segredos. Seguindo os fios do destino desvendado por seu grupo de feiticeiros do caos, Abaddon descobriu um caminho oculto através do Warp e pelo mar sempre mutável de mundos, para alcançar Ur-Alan sem precisar romper o portal de Cadia.
Com um grupo de guerreiros de elite da Legião Negra, cada um veterano brutal de milhares de batalhas, Abaddon desembarcou em Ur-Alan e entrou na Torre do Silêncio. Quase imediatamente, os guardiões da torre o atacaram. As antigas construções de energia sombria que se moviam e cintilavam, suas garras dilacerando a alma de seus guerreiros. Após a batalha amarga, Abaddon desceu até o coração espelhado de Ur-Alan. Lá, Abaddon vagou pelo imenso labirinto sombrio por um tempo, que pareceu uma eternidade, lutando contra os espíritos dos mortos que ameaçavam adicioná-lo às suas fileiras e destruir a sua alma. Por fim, Abaddon dirigiu-se ao centro do labirinto, onde um fragmento de escuridão instável parava suspenso no ar. Estendendo a mão para o vazio, Abaddon sentiu o cabo frio de uma lâmina tocar sua palma. E a trouxe para a realidade. A espada demoníaca Drakinien tomou forma terrível diante de seus olhos. Drakinien, como vocês devem saber, não é uma espada. Drakinien é um demônio, e só tomou essa forma porque assim o quis. Ele sentia que em Abaddon encontraria o hospedeiro que há muito procurava, para causar a destruição no mundo material. Após a recuperação da espada maléfica, o novo mestre da Guerra do Caos tornou-se praticamente imparável. Cidades inteiras foram queimadas em sacrifício aos insaciáveis demônios do caos, e exércitos inteiros foram dizimados por entidades disformes e delirantes. O poder de Abaddon cresceu a proporções absurdas. À medida que os deuses do caos o recompensavam generosamente e ele empreendeu atos de bravura demoníaca que horrorizavam aqueles que se opunham a ele, ele se tornaria um espinho insuportável no flanco do Império. As legiões traidoras, frequentemente lideradas pela Legião Negra, ou até mesmo pelo próprio Abaddon, irromperiam repentinamente do olho do terror para queimar e saquear setores inteiros nos anos que se seguiram a essa primeira grande incursão no espaço real. À luz das estrelas moribundas e cidades em chamas, a Legião Negra daria vazão ao seu ódio pelo Imperium, matando indiscriminadamente os servos do falso imperador e destruindo tudo que considerassem um símbolo do deus cadáver. Durante essas chamadas Cruzadas Negras, sistemas estelares inteiros foram destruídos, em conflitos que se arrastaram por décadas ou séculos, até que tão repentinamente quanto surgiam, a Legião Negra recuava para o olho do terror, com seus porões repletos de escravos e pilhagem. O segmento obscuros sofreu terrivelmente nessas guerras intermináveis contra as legiões de fuzileiros espaciais caídas. Mas, na verdade, nenhum lugar estava a salvo do seu alcance traiçoeiro. Isso foi algo que a Legião Negra provou repetidas vezes, consolidando sua infame reputação entre os exércitos do Imperium como um inimigo impiedoso, sádico e brutal. Nos ajude. Faça um Pix de qualquer valor. R$1, R$2 será de uma ajuda monumental. Qualquer valor mesmo. Qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Primeira Cruzada Negra nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. E novamente, se você puder, se torne um membro. Isso ajudará demais o canal. Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.